Você já pensou que aquilo que uma mãe come antes mesmo de engravidar pode influenciar na saúde do neto? Isso mesmo que você ouviu, do neto. Hoje eu recebo Érica Amorim, ela é nutricionista, ela é especialista em nutrição materna e infantil. Totalmente novo pra mim, tá? Eu já vou anotar tudinho aqui que eu quero aprender. Érica tem 5 anos de atuação exclusiva nessa área. Ela tem se dedicado a ajudar mulheres a entender o verdadeiro poder da alimentação na construção da saúde dos filhos. Gente, nesse mundo tão corrido, você pensar na saúde dos filhos e também dos netos, né? Esse episódio hoje promete. A gente vai explorar como a nutrição nos períodos pré-concepção, gestação, lactação, introdução alimentar pode influenciar, mudar o destino de uma criança. Que loucura! Eu não acredito que é dessa forma, não. Hoje eu vou ser surpreendido aqui. Vamos falar sobre a programação metabólica. A epigenética me interessa também. É o impacto que isso pode causar nos... Essa palavra eu vou deixar para ela dizer para vocês. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada que vem por aqui. Todas as quintas a gente tem episódio às 19 horas. Costumamos ter também episódios extras aí na semana. Quero também aqui agradecer a você que faz parte da escalada do Divã. Você já tá fazendo, né, Érica? É um caminho de crescimento que tem levado a galera para um lugar especial da vida deles, né? Eu quero agradecer de coração por você fazer parte da família de apoiadores do Divancast, né? O seu apoio proporciona a gente trazer convidados especiais com conteúdos tão significativos como a da Érica, e ela vai compartilhar com a gente aqui hoje. Isso tem transformado vidas, e lá na nossa escalada você vai transformar a sua também. Ao entrar para a família Escaladas do Divã, você ganha acesso à nossa área exclusiva de membros. Érica, lá tem 5 livros, 5 cursos, né? Lá tem books, tem a nossa comunidade exclusiva de apoiadores. É um campo rico de conteúdos de crescimento transformadores para a vida de quem assim deseja. Então, faça isso agora. Aponte o seu celular aqui para esse QR Code que você está vendo na tela. Você vai ser levado para uma página e lá você vai poder fazer o primeiro degrau para a escalada da sua vida. Quero agradecer também aqui a minha querida parceira Doce Itália, é a que proporciona o café pra gente aqui. O melhor sorvete, você é mãe, né? Tem um sorvete italiano, Doce Itália. Tá lá no shopping, no 2º piso, do lado do cinema. Convido você a levar seus meninas. É um menino de 12 e uma menina de 5. Então, faça isso. Leve lá, tá? Você vai amar. E você que tem uma empresa, você que é um profissional liberal, quer trazer sua marca aqui pro Divã, entre em contato com a gente e aí a gente vai estreitar isso e colocar sua marca aqui que vai ajudar a gente a bater esse papo. Érica, muito bem-vinda, né? Obrigada. É um prazer imenso receber você aqui. É mais do que especial por vários motivos. Vamos ver isso no decorrer desse episódio. Mas satisfação mesmo. Obrigado por dedicar um tempo, tirar lá na sua agenda. Acredito que, sem dúvida, né, a sua agenda deve ser lotadíssima, né? Então, obrigada, né? Queria te agradecer por estar aqui, né? Para mim, assim, é uma honra, uma satisfação, né? Primeiro por te rever, depois de tantos anos, né? Ver, assim, como que a vida foi nos transformando, né? Fala que foi generosa, você foi generosa. Foi generosa. Faz eu me sentir bem. Isso. Você continua linda como sempre, obrigada. né? E assim, como que a gente construiu histórias importantes. Verdade. E profissões maravilhosas, né? E isso é muito bom. Como que Deus foi bom com a gente. Né? Quando você imaginou virar nutricionista? Eu lembro de você muito novinha, né? A gente tem uma diferença de idade, não precisa dizer a sua. Mas eu acho que a gente deve ter uns 5, 6 ou mais. Eu acho que eu devo ser uns 8 anos mais velho que você. Então, mas eu posso falar, eu tenho 40 anos. 40 anos. Tô surpresa. Verdade. Acabei de fazer dia 4 de março desse Então, ano. Eu tenho 5 anos, sou 5 anos mais velho que você, tá vendo? Pois é. Então. Nossa Deus, a vida não foi tão generosa comigo, não. Na verdade, você acredita que nesses últimos 5 anos eu sinto que eu dei uma castigada. Eu acho que talvez pelos acontecidos, né? As últimas experiências foram anos mais difíceis. Uhum.
E eu pego algumas fotinhas de 5 anos atrás, eu percebo uma diferença grande. A barba mesmo, eu não tinha um fio branco, agora eu tô com um monte. Isso aí não tem como, né? Não tem jeito de voltar. Mas eu confesso que eu quero que ela fique mais branca, eu acho bonito o grisalho. Né? O meu esposo tem uma barbinha assim. A dele, ele deve ser da minha idade, um pouco perto disso, né? Meu esposo tem 48. Pertinho, novinho também. Estamos tudo jovem. Tudo jovens. E eu lembro bem, eu não sei se você vai lembrar, e essa imagem não sai da minha mente, mas eu vou te contar. Acho que a gente tem que começar por aí. Teve uma vez, que a gente era o quê? Eu acho que eu tinha o quê? Uns 15, 16? Acho que eu te conheço desde essa fase, né? Acho que eu tinha uns 16 anos. Ou antes um pouquinho. Ou antes um pouquinho. Eu sempre gostei muito de vitamina. Aham. E tava chovendo muito, tinha acabado a luz, e aí você esperou, a gente era vizinho, você esperou a chuva passar, eu acho que estava sem chave de casa, eu fiz uma vitamina de abacate. Você lembra disso? Nossa, eu tô puxando aqui na memória aqui agora, meu Deus. Você lembra? É verdade. Cara, eu lembrei disso agora. Eu tinha 11 anos. Você tinha 11 anos. Nossa, gente. Gente, olha você ver, o Alzheimer tá longe, graças a Deus. Mas assim, não me recordava desse Não recordava. Então, mas que... me veio agora que isso me atravessou, a gente nem falou sobre isso. Não. E assim, eu lembrei, olha que legal. E depois disso, eu acho que depois de ter um delay aí dos 18, eu vim te ver agora. Foi. Muito tempo, anos, né? E aí, nesse salto de anos, porque com 11 anos eu acho que você não pensou em ser nutricionista. Não, jamais. Na onde nasce isso? Então, na verdade, eu queria ser médica. É médica, né? Nutrição. Eu queria ser médica, médica. Mas eu falo que eu não insisti nisso. E hoje eu entendo por que não, sabe? Eu fui, né, assim, com esse intuito, estudava na escola pública, né? Não tinha condições financeiras de pagar um cursinho, enfim. Mas isso não é desculpa, né? Eu sempre tive as melhores notas, falei, então eu vou conseguir. Mas aí fiz alguns vestibulares, federal, não passei. E não fiz para medicina, tá? Porque eu achava que eu não ia conseguir. Eu tinha essa crença. Porque eu vim de escola pública, eu não vou conseguir. Só que isso é uma falta de maturidade, né? Hoje eu enxergo assim, naquela época não. Só tinha 17 anos, né, gente? Então, assim, a nutrição foi minha segunda opção, porque eu já tinha alguns rompantes de nutricionista ao longo da minha vida. Era chata também? Era chata. Era mesmo? Eu não tomava refrigerante. Sério? Em festinha de criança eu tomava só Fantaúva e era meio copo, sabe? E eu observava todo mundo comer, achava que as pessoas comiam muito. Quando eu comia muito, eu tinha essa noção, nossa, eu acho que eu comi demais, não preciso comer tanto assim. Você sabe que eu acho que a gente pode terminar por aqui, né? Né? Porque já tá começando a comprometer. Eu senti umas fincadas aqui no peito. Aqui. Isso Mas quando eu entrei na nutrição, aí fiz, não passei. Fiquei meio período, assim, meio que estudando sozinha em casa. Uhum. Eu saí do terceiro ano com 17 anos, né? Era muito nova, não tinha maturidade. E aí eu fiz 18 no outro ano. Fiquei esse período estudando em casa sozinha, fiz vestibular no Unileste, aqui, e passei de primeira em nutrição. E aí falei, gente, não sei nem o que é direito esse curso, né? Eu achava que era muito mais fácil, o curso é muito difícil, foi muito difícil, bem desafiador, sabe, assim. E foi uma época da minha vida, assim, que eu cresci muito, sabe? Em todos os termos, né? Foram muitas situações que aconteceram na minha vida pessoal, familiar, e... digamos assim, o início de uma profissão, e aí, foi, né, eu acredito muito assim, que tudo tem propósito, né, tem propósito para todas as coisas debaixo do céu, e o Senhor, ele foi me conduzindo nesse caminho, né, então, pode falar mais? Cara, fica à vontade, aqui, a mesa é sua. Então tá, então vou contar um pouquinho, então. Tem que contar tudo. Como é que gente, foi? Não esconda nada, a gente quer saber de tudo. Eu quero saber de tudo. A gente poderia ter feito esse encontro antes, eu ia dizer no churrasco, mas com a nutricionista a gente tem que cuidar até com o que fala. Proteína já é uma boa coisa, né? Proteína é bom, né? Só reduzir a quantidade de gordura, né? Cadê minha picanha? Acabou. Então foi assim, aí formei, em 4 anos eu formei, quando 22 anos, muito nova também. Então você tem quantos anos de formada? 18 anos. 18 anos, maior idade. 18 anos já. Caramba. Eu olho pra você, eu vejo aquela menininha, você acredita? Pois aquela menininha ficou lá atrás. Ficou, né? Virou uma mulher, uma mãe. Mãe, esposa. Esposa, né? Parabéns. Obrigado, como é que é o nome dele? Cristiano. Cristiano, obrigado por liberar essa pérola. Quero te conhecer, tá?
Depois eu quero ver se a gente encontra aí, quero Isso conhecer aí. você. E aí, assim, associada a isso, ele foi uma das as peças importantes, né, nessa trajetória, porque eu já conhecia ele, né? Como eu havia comentado aqui com você antes, mas aí a gente firmou um relacionamento mesmo, quando eu formei, E você tá casada há quanto tempo? há 14 anos. Nossa, que bom, que bom. E ele sempre me apoiou, sempre me ajudou, que ele é aquele que me acelera, sabe? Ele é, em espanhol a gente Ele é a fala válvula das paldas. propulsora. Ele te dá cordas É. pro bichinho Ele da... fala, vai que você consegue. Eu falo, Legal. será? E ele, não, vai que você consegue. Ele sempre tá comigo nos congressos que eu vou, né? Tô sempre buscando atualizar. Ele sempre tá comigo, faz questão dele comigo. E porque eu acho que o chamado é pra família, né? Não é só pra um. Que bom, né? Que você pensa assim. Penso assim. Que bom. E aí foi assim. Aí fiquei uns 5 anos do início de carreira, assim, trabalhando naquilo que parecia. Né? Sem saber. Eu acho legal direito. você falar isso, Érica. Desculpa te cortar. Pode falar. Porque, assim, eu recebo muito no consultório os recém-formados. O cara faz uma faculdade, a moça faz uma faculdade, tipo assim, nossa, eu vou sair, vou mudar minha vida. Poxa, depois que forma, você... Dá um baque, né? Poxa, eu demorei, eu acho que quase 10 anos pra virar mesmo, pra falar assim, hoje eu vivo da minha profissão, hoje eu tenho meu sustento tirado daqui, entendeu? Meu nome tá consolidado. Não é um processo, né? É um processo. E eu entendo hoje que o processo é individual, sabe? Cada um tem que viver o seu processo. Sim. Até porque nesse processo a gente é moldado, né? Eu ainda tô sendo, viu? Não, o dia que você falar que já tá pronta, acabou, né? Tem muitas coisas que a gente vai deixando para trás, né? Vai tirando da mochila. E aí eu fiquei esses 5 anos, trabalhei em padarias, em UAN, que a gente chama na nutrição, Unidade de Alimentação e Nutrição, né? Que é ali na cozinha, fazendo cardápio, que é uma área totalmente diferente do que eu trabalho hoje. E algumas padarias, lanchonetes, fiz consultorias, algumas distribuidoras em Santana do Paraíso. Fiz bastante coisa nessa área. Trabalhava também em atendimento em consultório, alguns né, assim, clínicas, né, que a gente vai pegando ali porcentagem no começo. Nossa, clínica as donas da clínica que me perdoam. Eu trabalhei em clínica também. Mas eu acho que como é que é a palavra que eu queria usar? Não queria ser tão... É a escravidão moderna. Tipo não culpa das clínicas, mas dos convênios que pagam as clínicas. É o sistema, né? É o sistema. É muito caro. Você imagina receber R$10 por uma consulta. Pois é, não, mas aí... Ok, aconteceu isso, eu casei em 2011. Aí, quando eu casei, eu fiquei desempregada. Um pouquinho antes, achei bom, porque foi bom que eu estive em casa um tempo organizando a vida. Fiz um processo seletivo, passei em Coronel Fabriciano, na prefeitura. Aí, passei para uma função e entrei para outra. Me jogaram para a clínica, para atendimento em UBS. E foi uma benção, né? Porque eu amei. Fiquei 10 anos em Coronel Fabriciano, na saúde pública, atendendo de 0 a 100, né? E fazia tudo. Grupos. Deu experiência, que você lidou com tudo, né? Tudo mesmo, de tudo, aliás. Lida com tudo. Domiciliar. E ali eu aprendi a desenvolver, né, a parte de comunicação, porque eu me considero muito tímida. Tô vendo. Com quem eu não conheço, né? Tenho um pouco de dificuldade com câmera ainda. Mas ali, pode colocar, por favor. Ali eu tinha que palestrar, né? Tinha que ter ali as metas dos programas da saúde, enfim. E eu gostei do negócio, né? Eu comecei a palestrar, falei, meu Deus, eu fui convidada por algumas faculdades na época. E gostei. Falei, olha, esse negócio é bom. Só que as coisas vão mudando na vida da gente, né, Vinícius? E aí, uma coisa que eu nunca imaginava era de atender criança na minha vida. Eu lembro que quando chegava criança no meu consultório, lá no posto de saúde, né? Eu coçava a cabeça e falava, ai, meu Deus, porque eu sempre sou... A criança é fácil, mas os pais não são fáceis, né? Muitas vezes o manejo é com os pais. E eu não conseguia, eu não tinha sabedoria para isso. Não tinha metas, estratégias. E aí a coisa foi mudando. Até que um dia, né, o Senhor, eu sou cristã, né, e eu tenho essa comunhão com Deus, ele me quis na minha casa de volta, sabe? Assim, no sentido de eu olhar para minha casa, de estar presente, de corpo físico, e não só corpo físico, mas e alma. E então foi quando eu pedi para sair,
Você abriu mão do concurso. Não era concurso, Não era era processo concurso? seletivo, É processo tá? seletivo. Mas ficou 10 anos? E por ali eu ficaria mais. Sério? Porque tinha uma relação muito bacana, né, com as pessoas ali, nunca tinha tido problema. Acredito que eu conseguiria ficar mais anos. Mas, enfim, dentro desses anos, né, que são peças importantes na minha profissão, eu tive o Pedro, que hoje tem 12 anos, e tive a Manu, que está com 5 anos, faz 6 no final do ano. E através da Manuela, que ainda no posto, né, que o cenário mudou na minha vida. Mudou completamente. Minha vida trilhou um caminho que eu jamais imaginava. Né? Deixa eu ver a foto das suas meninas. Tem como? Tem sim. Vou mostrar aqui. Minha família é linda. Ela tá com quantos anos? Ela tem 5. A Manu tem 5. Nossa, que linda. É uma família bonita. Seu esposo também é bonitão. Olha, o menino é a cara do pai, né? Não é nada, tudo minha cara. Tudo sua. Eu brinco com ele que Ele tudo tá com minha quantos cara. anos? Ele tem 12. Então, eu te conheci dessa época, 11, 12 anos, velho. Gente, Exatamente. que loucura isso. Parabéns pela família. Obrigada. Bonita. E essa palavra é o que eu amo, família. Família. E é o que o Senhor ama, né? Muito bonito. Pois é. Então, por aí, a Manu, ela veio para marcar Eu acredito que quando a gente tem um filho, portais se abrem na vida da gente. Eu acreditei muito nisso. Eita. Abre-se um portal, faz Não. uma Aqui é você, hoje é você. Não é isso mesmo? Com certeza. Então, não, você falou, já faz um buraco, né? Já vai. Com o Pedro foi uma situação, né? Eu me tornei mãe ali, tive que amadurecer na marra. Tinha alguém com quem mais eu me importar, né? Ele trouxe questões aqui, mas eu não vou conseguir falar tudo. E aí, a Manuela, por que eu vou falar mais dela? Porque foi onde veio a nutrição materno-infantil. Eu ia te perguntar isso, né? Sabe? Quando que você tem o feeling pra isso, né? Quando isso toca. E aí foi isso. Ela assim que eu ganhei a Manu, tive uma gestação tranquila. Não tive nenhuma alteração. E assim que eu ganhei a Manuela, ela saiu literalmente da minha barriga, foi um parto cesárea, eu já comecei a chorar. E tive um baby blue muito acentuado, quase com depressão pós-parto. Desculpa, baby blue. Para nossa audiência aqui, assim, é bom você falar o que é um... Tá, o baby blue é a queda do hormônio bruscamente da gestação. Quando você ganha o bebê, o hormônio ele cai muito rapidamente. E a mãe tem esses sintomas de choro, de tristeza, de falta de contentamento. E você não sabe explicar. Não é algo que tá em você. Você sente, você tá feliz com a chegada do seu bebê, mas você não consegue se alegrar. Sabe? E isso evolui para uma depressão pós-parto. Eu não sei se me corrija, e aí a galera que tá vendo a gente também pode fazer isso se achar necessário. Há relatos que uma mãe em depressão pós-parto, né? Ela é isenta até de ser acusada de crime, de algumas, né, atitudes mais drásticas, né? Mais drásticas, né? Que tem a ver com a ciência, o que você está dizendo aqui pra gente, né? Isso. E assim, no meu caso, quem que me deu uma chacoalhada foi minha mãe, na época, que estava comigo, falou: minha filha, se você continuar assim, eu vou te levar no psiquiatra e você vai precisar tomar remédio. E você quer amamentar sua filha? Falei: quero. E essa foi uma outra chave também, um outro ponto. A amamentação foi muito desafiador. Eu amamentei o Pedro. Já tinha amamentado até 7 meses. E eu achava assim, vai ser super tranquilo, né? Segundo filho, já tirei de letra. Vou amamentar até 2 anos. Já estava super assim, animada com a situação. E aí, tudo aconteceu diferente. A Manuela nasceu a termo, 39 semanas, quase 4 quilos. Gordinha, bonitinha. E no primeiro mês ela emagreceu. Foi emagrecendo. Ao invés de ganhar, né? Sim. Que é natural ganhar toda semana um pouquinho. E eu não aceitava. Algumas pessoas diziam que eu não tinha leite, porque tem esses tabus ainda. Eu tinha o leite, mas eu fui descobrir depois que a Manuela tinha um freno lingual muito importante, né? Que é essa parte de baixo da língua, que é a língua que ajuda a empurrar a mama, né, da mãe e fazer o movimento de sucção do bebê. E se ela não tem essa força, o bebê não consegue amamentar direito, né? E qual que é o principal estímulo do leite materno para ele descer? É a sucção do bebê, a pega correta. E ela não pegava corretamente, meu peito feriu,
Como diz, foi um Deus nos acuda, né? Ele vivia ferindo, aliás. Você sabe que lá em Goiás tem uma maternidade pública que chama Nascer Cidadão. Ela é pública. Aham. Então ela incentiva o parto humanizado. Que legal. É pública, mas o atendimento é assim, loucura. Meu amigo que fez os partos dos meus filhos, ele é adepto ao parto humanizado, né? Ele é um dos médicos que faz mais parto normal no Brasil pelo Unimed. Ganha prêmios todos os anos disso, né? E você não sai do hospital se a criança não aprender a sugar? sugar. Que legal. Então você fica lá 2, 3 dias, 4. Pois é. Hoje eu não sei se está assim mais, né? Mas na época que a gente esteve lá, tinha que aprender a pegar a enfermeira. Um parto com doula, tudo. Você tem que ver a coisa mais linda. Estou falando isso há 20 anos atrás, hein? Mas, Manu, há quase 6, eu não tive nenhum tipo de orientação, sabe? Passei por vários pediatras, né? Não vou citar o nome aqui. Mas ninguém avaliou a língua dela, ninguém avaliou a Ninguém pega. teve o feeling para que tem uma coisa a mais aí. Tá né? acontecendo o quê? Eu tinha leite, e eu tinha essa certeza que eu tinha leite. E até um dia que meu esposo veio na situação, sem saber muito o que falar, porque eu não aceitava opinião, não aceitava. Falava, eu vou amamentar, e a menina emagrecendo. E eu vendo nas roupinhas, você vai vestindo as roupinhas, você espera, né? RN, PM, você espera evoluir. Perde logo, né? O normal é a primeira semana já não usa mais. Já não usa mais. Já vai embora. Isso não aconteceu com ela. E aí a gente tirava muita foto, né, bebê? E eu via, meu Deus, minha filha tá magrinha. O que eu vou fazer? E aí, um dia ele foi cortar cabelo, aí o barbeiro lá falou com ele, dá um pouquinho de uma fórmula, né? E tal. Aí eu aceitei e falei, tá, se ela pegar, então eu vou dar. Ela mamou e ela queria mais. Ela tava com Tadinha, fome. você tava matando sua menina de fome. Ela tava com fome. Isso é o mal de todo nutricionista, que é matar a gente de fome. Meu Deus, agora ficou ruim pra mim, hein? Eu já queria pegar a menina logo ali, com dias, tadinha. E nisso foi o sofrimento, porque eu já tinha dado tudo quanto é Como é que é o nome desse barbeiro? A gente tem que fazer uma placa pra esse barbeiro. Você tem que ter batizado, você vai ter que chamar ele por padrinho. Eu cortava cabelo muitos anos lá em Timóteo. E aí foi assim, eu já tinha dado remédio de refluxo, achando que ela tinha refluxo. Remédio de dor, de Mas gases. o pediatra, o refluxo foi o pediatra que passou. Você estava dando por conta própria. Deu, porque ele passou. Tá. Mas ela não precisava de nada disso. Ela não tinha refluxo. Hoje talvez tolerância à lactose. Aí vai falando um monte de coisa, né? Aparece um monte de coisa. E aí, já que a fórmula deu, é uma madeira mais fácil sugar, né? Não tem que puxar, né? Não tem, ele já vai ali. Já vai. E aí ela foi ganhando peso. E eu aceitei a condição. Até 4 meses ela foi assim. E eu lembro que na última gota eu chorei. Chorei muito, muito, muito. Me culpei porque na minha cabeça eu ia amamentar até 2 anos. E aí eu não entendia o que estava acontecendo. Então eu falei, gente, se ninguém me explicou, eu vou estudar. Me deu esse start. Aí com isso veio a pandemia, tá? Ela nasceu em novembro de 19, para terminar de acabar. Dezembro, pandemia, né? Veio a pandemia. A gente não saía de casa mais em março, né? De 2020. Eu voltei a trabalhar em maio de 2020. A Manuela começou a introdução alimentar. Eu programei uma coisa na cabeça. Ela ficou com os meus pais, deu tudo errado. E eu falei, gente, eu preciso estudar. Aí, conversando com uma colega de profissão, de Patinga, ela falou assim, tem a doutora Andréia Frix, dá uma olhada no Instagram dela, dá uma olhada no YouTube. Aí eu fui dar uma pesquisada, falei, olha, vou fazer um curso dela, de introdução alimentar. Fiz pra mim, né? Assim, a princípio. E me apaixonei, desculpa. Deu ruim pra mim, sabe o que eu falo? Porque foi um caminho sem volta mesmo, assim. Aí eu já tava no posto, aquela situação de novo, e o Senhor já tinha falado comigo que eu precisava voltar pra minha casa. E aí eu fui levando até o final do ano. Mas, até no final do outro ano, né? Desculpa. Mas já sabendo que aquilo tava diferente pra mim. Então eu comecei a estudar, fiz um curso, fiz 2, fiz 3, fiz todos os cursos da Andréia, todos. Que ela é a maior referência de nutrição materno-infantil no nosso país, né? Ela não é daqui, não. Ela mora no Espírito Santo, em Vitória. Tá. Ela é mineira, mas mora no Espírito Santo. Entendi. E fiz todos os cursos dela, aí depois falei, agora eu quero. Fiz um Instagram, que eu não tinha. Comecei a postar. Nunca paguei nada, tá tudo no meu Instagram, quem vê lá no comecinho vai ver. Deixa eu fuçar quando você vai falar. Tá bem amador, né? Mas a galera gosta disso, tá? É o natural, é o normal, é o real. A galera não tá com esse negócio de montado. Tá mais difícil agora.
E comecei a fazer. Falei, eu preciso falar sobre isso que eu tô vivendo, eu preciso ajudar as famílias. Eu fui entendendo a importância desse acompanhamento nutricional, né? Da programação metabólica que você falou aí no começo. Então, eu quero saber disso, né? O que é programação metabólica? Então, a programação metabólica, ela é uma série de eventos que acontece ali a nível intrauterino, né? De processos que vão impactar nos genes dessas crianças, né? Do desenvolvimento. O que vai acarretar, né? Ela sofre aquele impacto intrauterino e isso vai fazer com que alguns genes vão ser modificados, né? Para o mal, geralmente, né? Para o bem, nada. Então, a gente pode programar para o bem hoje em dia, né? Tendo informações. Aí já entra a questão da epigenética. Que, graças a Deus, existe epigenética, né? A gente vai falar sobre isso. É um tema que me atrai, a epigenética, né? Eu acho que é um tema que a gente vai poder abrir bastante. Isso. Agora, essa como é que você falou aí? A programação metabólica. Então, isso eu acho que é muito interessante. A gente ouviu falar muito no decorrer da vida da genética. Isso. Não epi, mas a genética Isso. em si, né? Então, assim, a pessoa tem diabetes. Aí a gente vai buscar isso no avô, né? Diz que é uma tendência da terceira geração. Isso, a genética ela existe, né? A gente não pode... Não tem como você falar que não. Não pode cegar os olhos para isso. Mas, graças a Deus, a gente sabe que hoje... O que é epigenética? São mudanças no estilo de vida da pessoa, né? De alimentação, de atividade física, de sono. A gente na psicologia vai chamar de genética aprendida. Isso. A epigenética, aquilo que você pode modular. Que foi treinável. Foi né? treinável. Isso. E a gente fala isso pensando na adoção, sabia? Você já viu aqueles casos que tem uma criança que foi adotada, que você fala assim, gente, mas ele é idêntico. Porque foi treinável, né? A genética, ela se aprende, a pessoa se molda àquela família. Aquela criança passa a fazer, ele incorpora aspectos físicos da família, que a pessoa confunde. Esse cara pulou a cerca. Esse menino aí mas aí pega nesse ponto que eu falei, porque a epigenética, ela tem impacto, né, na mudança dos genes, né, a nível celular. Isso é incrível, né? Ao ponto de fisicamente a pessoa parecer com a outra. Exatamente. Então, assim, tá aí, né, agora eu vou vender meu peixe, a importância da nutrição, né, na programação metabólica, né? Hoje eu posso falar, né, há 5 anos eu fiquei aí, de 5 anos pra cá, eu me dediquei, saí do posto, né, fechando a história. Tem 5 anos que você saiu do sistema. 5 anos. E atendendo somente o público materno-infantil. Casais que estão se preparando para engravidar, né, que a gente chama de tentantes. Olha, sabe quem você vai amar? Que eu vou te apresentar? Ela é de Goiás. Esse falou um termo que ela usa todo dia. Porque, na verdade, ela é psicanalista, ela formou comigo uma amiga minha que eu amo demais, Valéria Rabelo. Depois eu vou... Não é Rabelo, não. Rabelo é outra. Valéria. Ela trabalha com mulheres que estão tentando a gestação in vitro. Mulheres que não conseguiram, né, por fertilização in vitro. Sim. Aí esse termo tentante é demais para ela, né? Ela fala muito. E eu aprendo genética aprendida, né? Que a gente falou aqui da... Como é que é o nome que você usou? A programação metabólica? Não, a epigenética. Epigenética. É ela tem um livro, uma teoria que ela desenvolveu de mestrado sobre epigenética. Que legal. Muito legal. Muito bom. Muito legal mesmo. Então, e nesse caminho, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, sabe? Que a Manu, ela veio, como eu falei, abriu um portal, né? Abriu a minha cabeça. E à medida que eu fui estudando, eu fui vendo que realmente essa epigenética a gente consegue transformar esses genes. Hoje eu tenho pacientes no consultório que eu falo que são os meus programadinhos, né? Eu acho legal você falar como que essa alimentação, né? Como que o que eu como como mãe pode influenciar meu filho, o tipo de saúde que ele vai ter. Eu abri aqui com uma fala que é mais forte que o filho, né? Que você tem que pensar nas gerações futuras. Exatamente. Então, assim, me assusta porque eu comi mal demais. O homem influencia, não, é só na mulher. Influencia. É muito o homem bom também? você ter tocado nesse assunto. Hoje, eu não atendo somente a mulher no consultório. Eu atendo o casal, né? O tentante. Vamos lá. E o efeito é imediato? Por exemplo, eu quero ser pai. Eu quero ter uma família, né? Quero ter meu filho. Minha esposa quer ter um filho. Eu vou pensar em ter um filho. O que eu comi atrás influencia?
Ou o que eu vou comer de agora pra frente vai... Influencia. A gente consegue fazer uma transformação dos genes, e a gente pede aí pelo menos 1 ano de tratamento, né? De acompanhamento nutricional, né? Com um bom médico também. E também, assim, suplementação personalizada, sabe? Você sabe que você tá dificultando o negócio de ser pai aí com essa fala. Mas não é dificultando, estou facilitando, ao contrário. Porque, assim, é muito sério. Porque a gente existe, né, o gameta masculino, que é o espermatozoide, existe o gameta feminino, que é o óvulo. Uhum. E é tão lindo que Deus fez, que em tudo ali tem nutriente. Tá? Eu tô falando ali de ácido fólico, eu tô falando de coenzima Q10, eu tô falando de N-acetilcisteína, e tô disputando pra você, né? Gente, tô a falando mulher, de que essa menina virou, meu Deus? de um monte de coisa, de nutriente que a gente come. E se a gente não consegue comer, a gente precisa suplementar, tá? De ômega 3. E isso a gente não consegue sozinho, sabe? A gente precisa de um profissional especializado nessa área. Você sabe que hoje você vai sair daqui e eu vou ter que virar seu, né? A gente vai fazer permuta, tá? Depois a gente resolve isso. Ou então, como diziam os antepassados, escambo. Isso, a troca. Mas é sério, porque eu ouvi dizer, você vai poder me dizer agora, eu aproveito o máximo isso aqui. Cláudio diz que aqui costuma ser meu divã, né? As pessoas vêm, falam, e eu aproveito o meu convidado que vem assim ao máximo. Por exemplo, depois dos 40, o corpo já não absorve tantas as vitaminas, os nutrientes, exatamente, como quando a gente é mais novo, nossa, né? Você tocou num ponto-chave que eu queria falar. Eu pensei isso lá em casa. Você tá no divã, querida. Olha só. É o seguinte, a mulher, principalmente, como que essa programação metabólica e essa epigenética é tão séria, e o que a gente come impacta até 3 gerações, 4 gerações, porque não é só sobre mim, não é só sobre os meus filhos, Pedro e Manuela. É sobre daqui 3 gerações que eu vou impactar. Eu nem vou estar aqui mais. Que loucura tá? isso, cara. Então, aquilo que eu comi antes da minha gestação e aquilo que eu comi na minha gestação vai impactar positivamente ou negativamente essas gerações. E aí, onde eu queria chegar? Por exemplo, a Manu, a mulher nasce com a reserva ovariana. Sim. Cada dia que ela vive, morre, exatamente, vai morrendo. Ela nasce ali com muitos milhões, né? Acredito que uns 2 milhões de a mulher de vai, óvulos. a vida útil de fertilidade feminina, para cada ano de vida, ela vai morrendo. Exatamente. E aí na adolescência diminui. Isso. Aos 38 anos vai para 25 mil, de milhões passa para 25 mil. E ali, assim, até os 50, ela vai chegar ali com 1.000 óvulos só. Então, hoje, a principal causa, se você for pegar os estudos, né, de infertilidade feminina, falando só da mulher, é a idade. É a idade materna, infelizmente. E hoje a gente vive num mundo por isso que congela óvulos, né? Exatamente. Quem quer ser mãe tardia, congela os óvulos. Essa é a saída. Por quê? Hoje não dá mais pra falar. Eu não tenho conhecimento, é muito raro, né? E eu vou engravidar depois dos 40, que agora eu tô cuidando da minha profissão, sabe? A gente pode cuidar da profissão. Adorei você falar sobre isso, cara. Mas a mulher, ela precisa se situar, sabe? O mundo que a gente vive hoje, né? Com tantos xenobióticos, né? Tem essa palavra ainda que eu não falei. Mas o que são os xenobióticos? É tudo aquilo toda a substância química que afeta, né? E vai ter ação lá no nosso genes. E ela tá em vai tudo, né? dificultar a fertilidade. Principalmente a gente que come tudo enlatado, industrializado. Exatamente. Tudo que você tem que abrir. Posso falar aqui uma listinha? Claro, eu quero que você fale bastante mesmo, porque a ideia é a gente poder provocar, no mínimo, a reflexão de quem tá ouvindo, né? Ó, a gente tem aí os bisfenóis, desculpa, que são os plásticos, tá? Então, garrafinha de plástico, tá achando aí, né? Que é aquela marca aí que tem até... como é que fala? Consórcio, não vou falar o nome. Gente, mas, tá quebrado nos Estados Unidos, mas aqui tá bombando. Pois isso não é vantagem. E ela é caríssima, né? Exatamente, não é barato. Dentre outros... Não tem problema você citar, não, tá? Eu não ligo, não. Não me patrocina, mas eu acho que pode... Lá em casa tem a sorvete-ué, tem a aça-ué, que é só o que vai sobrando. Nem sorvete tem. Os plásticos, né? Os bisfenóis. Quando você fala do plástico, é quando a gente aquece ou só de guardar? Não, só de guardar. O ideal é a gente trocar mesmo por aqueles marinex pequenininhos de vidro. De vidro? Aos poucos, né? A gente não consegue fazer tudo isso de uma vez. Né? E aí a gente tem também poluição, os agrotóxicos. Agora, você falar de poluição, você sabe que Timóteo, por exemplo, é uma das cidades mais com o ar mais poluído do Brasil. Pois é.
E aí, como é que a gente vai fazer com isso? Pois é, tem coisa que não dá, mas o que dá pra gente fazer, a gente faz, sabe? O pessoal fala de louça, cara. Eu falo isso com as minhas gestantes e casais tentantes, elas vão me ouvir e vão falar, a Érica fala mesmo. É o que eu chamo de sessão de desapego, tá? Ô, Érica, cara, vamos voltar pro pré-histórico, né? Aquele negócio de sair pra caçar, vamos ali pegar a nossa carninha. Seria isso, né? Não, os paleolíticos, né? Naquela época onde você não tinha geladeira, você não tinha refrigerar, isso é totalmente... Não, e ainda tem, olha, tem uma coisa que é pior para nós mulheres, falo nós porque eu me incluo nessa, né? Claro. Existem os chamados grupos disruptores endócrinos, que são substâncias parabenos, entre outros, que estão presentes em cosméticos, tá? Batom, cara, você tá de progressivo, que eu te conheço. Tudo isso porque o cabelo é cacheado, entregou. Isso então, aqui também Isso aí tem muita química. Muita química. Tudo isso aqui eu passo pras minhas gestantes e pros meus casais que estão tentando engravidar. Desculpa aí, eu revelando aqui. Revelando segredo. Eu não tenho uma foto. Naquela época ele lembra de mim. Cara, não tem celular. Naquela época a gente não tinha celular, não existia isso. Cabelinho de Manu, viu, gente? Não tem é jeito, não. Não tem. Que pecado pra eu te mostrar. Tudo, eles agem como nos hormônios, tá? A nível hormonal. E eles bagunçam todo o nosso sistema ali de fertilidade, tá? Eles agem lá no gameta, tá? Lá no espermatozoide, lá no óvulo. E isso faz com que causem, né? Vão ocasionar aí vários transtornos mentais. A gente já tem estudos comprovando. Aí vem pra minha área, né? TDAH, então, isso eu acho que isso que a gente pode abrir um parêntese, não é tudo muito recente. Por exemplo, eu fiz faculdade, vamos dizer, 15, 10 anos atrás, eu não estudei autismo na faculdade, não tinha essa matéria. Cara, agora, nós estamos falando de ontem. Pois é. E hoje está na grade. Então, é impossível não estar, né? Não tem como. Então, assim, os estudos ainda é muito difícil. A pessoa me pergunta sempre, mas por que nasce autista? São vários. São vários, fatores. Então, não sei definir. A gente tem, na verdade, assim, pelo que a gente estuda, existe a carga genética. Então, né? Há uma linha de estudo, aí você vê, é muito complexo ainda, que acredita-se nessa questão genética, numa mutação genética. Isso. Mas estudos são muito recentes ainda. Acho que mas a gente vai ter existem várias outras causas, tem né? muitas E uma delas são esses disruptores, são os xenobióticos. Essa programação metabólica intrauterina. Tá? Você lida com pais, os seus pacientes, na sua grande maioria, eles estão entrando nesse processo de gestação. Como é que eu uso uma palavra que não ofenda tanto? Me desculpem. Eles são mais jovens, maduros ou mais experimentados? Nossa, por incrível que pareça, são mais experimentados. Então, esse é um problema da contemporaneidade, né? Porque quando eu me casei, missionário, aquela coisa toda, eu tinha nada, né? Eu tinha um sonho. Uhum. Hoje, para casar, a gente tem que ter casa, carro, trabalho, tudo. Então, você tem que desenvolver esse primeiro. Não estou dizendo que seja o meu modelo certo, nem errado, mas é o modelo atual. Meu pai foi ter casa, ele já tinha 45 anos, né? Hoje a pessoa com 20 e poucos anos vai casar, tá com a casa comprada. Já tá com o carro na garagem, tá tudo... Então, eu vejo muito isso, que às vezes eu encontro mulher que vem buscar tratamento psicológico e ela às vezes já se tornou uma médica, ou ela é uma advogada renomada, engenheira bem conceituada, ela tem um status social e um poder de social que ela conquistou com muito esforço e trabalho. Sim. E ela deita lá no divã e fala assim, eu trocaria tudo isso só pra ser amada. Eita. E aí, o que você diz pra uma mulher dessa, né? Aí ela vai e consegue esse amor. Mas ela já tá com 45, 48. Eu quero ser mãe. E a reserva ovariana? E aí? Ninguém falou isso pra ela lá atrás, que ela tinha, no mínimo, assim, já que você tem essa intenção, pelo menos guarde. Cláudia Raia fez isso, né? Ela guardou, fez a reserva ovariana dela mesmo. Mas tem dinheiro, tem que guardar, é caro pra guardar. É um processo que é custoso, né? É caro, não é pra qualquer um, não. Não é barato. É o ciclo da vida, né? Casa, tem filho, cresce e tal. Aí a gente tá adiando a gestação. Aí entra todo esse mecanismo aí, que eu acho que a gente pode falar, sendo leviano na minha fala, porque eu não tô sendo nada científico nisso, né? Que eu não fiz essa pesquisa. Mas quando eu deixo pra ser pai e mãe mais velho, eu absorvo mais desses nutrientes negativos aí do que se eu fosse jovem.
Então, Pode ser que isso contribua para os efeitos que a gente está tendo? na verdade, assim, no homem, ele vai sofrer esse impacto, né, dos xenobióticos, né, da alimentação inadequada, falta de exercício, às vezes o álcool, fumo, drogas, enfim. Todo aquele estilo de vida errado, tá? Vai afetar, né, ali na qualidade do gameta dele, vai afetar, tá? Mas a mulher, é aquilo que eu falei da reserva ovariana. Hoje a gente pode fazer de tudo. A gente, na ciência, né, na nutrição, a gente tem várias coisas que a gente faz, né, de suplementação, de alimentação, que a gente consegue melhorar a qualidade do óvulo. Mas não existe nada na ciência que vai aumentar a quantidade. Não, o óvulo, né? ele tem vida... Vida útil ali. Nasceu depois, com tantos mil, vai morrendo. E isso, por que é legal a gente falar? Porque hoje a gente está lidando... Esses disruptores são tão, assim, maléficos, que a gente está lidando com uma geração que... Eu falo que isso é um desafio para mim, tá? Enquanto mãe da Manu, que é muito vaidosa, de cosméticos que Muito entram na casa cedo. da gente. Que eu, com 5 anos, não usava batom, né? E a Manuela usa batom, eu tento comprar tudo aí vegano, né? Com menos Gente, quantidade eu de... não daria pra mim ser Xenobiótico. casado com nutricionista. Eu tô falando sério. Eu tô te Por falando, quê? eu sou casado com um personal. Eu quase morro. Pois é, tá vendo? Pensa, 4h30 da manhã tá batendo whey. É sobre isso. Você que lute. E vai Eu só escuto o aderir. liquidificador. Veja lá ela com wheyzinho. Loucura. Já fez o selfie, já fez a bom dia pra turma Isso. dela e eu tô roncando ainda. Não, mas você vai conseguir chegar lá. Ai, Mas meu é por que Deus, eu tô será? falando? Porque a gente tem essa reserva ovariana que eu falei, é muito sério. Porque, por exemplo, uma criança que hoje usa, né, que tem esse contato com disruptores endócrinos, eles estão ali agindo como hormônios. Né? E aí, o que tá ligado? A puberdade precoce. Aí a criança vai lá e menstrua com 9, 8, 9, até com 8 já existe. Às vezes você tem uma criança de 11 anos, uma menina, uma mocinha, ela tá com o corpo de mulher. Exatamente. E aí eu não tô falando de muito longe não, olha, porque os estudos mostram que a puberdade precoce, ela tá associada diretamente com a menopausa precoce. E aí eu não tô falando de mulher de 45 não, tô falando de 20, de 25. Você tá brincando. E aí, como é que a gente faz com essa que já fez menopausa com 25 anos? Ou seja, a reserva ovariana dela já tá indo pro espaço. Porque aquele disruptor endócrino que ela entrou em contato lá na infância, ele fez a ação do hormônio antes do tempo, né? E aí, antecipou as fases da vida, tá? E hoje a gente tá normalizando algo que não é normal. A criança, menstruou com 9. Que bonitinho, virou mocinha. Que gracinha. Entende? Entendeu? Tá com corpo de moça. Não é sobre isso. É sobre algo que a gente precisa acordar e mudar. E fazer alguma coisa, sabe? A gente precisa mudar, precisa acordar essa geração, porque isso vai impactar as gerações, né? De uma Eu acho forma que já ou de tá outra. impactando, né? Já tá impactando. A gente tá vendo aí o tipo de bebê que tá nascendo. Exatamente. A gente pode falar isso, né? Por exemplo, meu filho tá diagnosticado com índices para pré-diabetes. Tô falando de uma criança de 13 anos. E eu tenho casos de pacientes com diabetes tipo 2 com 14 anos, 13 Olha anos, só. né? Diabetes tipo 2 não é um diabetes que você nasceu com ele, Não. que é o tipo 1, nasceu, você vai ter que lidar com ele. Isso. Tipo 2 é totalmente... Agora eu tô aprendendo com a sua fala que tem relação genética, alimentar, da minha avó. Exatamente. Olha que loucura, olha que leque que abre. Vocês Isso. estão prestando atenção nisso? Exatamente. Então, assim, não é só o que a criança comeu. Não. Cara, você não tem noção que isso aí é o mundo abriu agora, né? Esse literalmente, a gente ampliou uma discussão num campo que eu nunca imaginei existir. Que eu julgava que era o Doritos, que era que ele gosta demais, né? Que é o sonho, que é o macarrão, a pizza, o hambúrguer, porque na nossa época de criança, a gente comia hambúrguer quando o pai recebia. Era só ali, no era primeiro assim. salário que recebeu. E não era Coxinha. todo mês, não. E era um mês cá, um mês outro, porque a preferência era comer comida Exatamente. dia a Comida dia. de verdade. Comida né? de verdade. Então, assim, hoje não. Hoje O acesso é você muito come fácil, todo né? dia, porque a gente tá tão corrido, a gente tem... Olha, não serve como desculpa, como você falou aqui, né? Eu tento o máximo. Hoje mesmo, eu quase parei no restaurante, a Scarlett falou, não, vou em casa, a gente faz rapidinho e tal. Porque mesmo comendo arroz, feijão e aquela saladinha no restaurante, não é a mesma coisa do Não que é o arroz, mesmo. feijão que é feito em casa. Né? Por exemplo, em casa, a gente nem óleo compra, Érica. Olha só, isso é A muito gente bom. nem usa óleo. O arroz dela,
Você percebe que não tem óleo. Com arroz com óleo... Sim. É né? mais gostoso, né? Digamos assim. O óleo é o sabor da comida. Exatamente. A gordura sal, é o sabor, né? é palatável que a gente Exato. fala, né? Agora, ele em excesso é o veneno pro coração, né? Isso. E aí, assim, por que eu quis trazer esse tema, né? E a gente precisa acordar e fazer alguma coisa. E aqueles casais que querem engravidar, façam alguma coisa. Porque não dá mais pra falar assim, olha, engravidei numa balada. Conheci, engravidei. Ainda acontece. Exatamente. Eu estava bêbada na hora. Você sabe o né? que é o lance? E se orgulhar disso. Você vê que a grande preocupação da grande massa são só das doenças sexualmente transmissíveis. Exatamente. Que é um ponto muito importante de se dizer, né? Que essa vida sexual ativa, sem nenhuma controle, sem nenhuma proteção, vai te acarretar alguns problemas Sim. graves. E agora a gente tá falando de outros problemas que não vai ficar só em você. Isso. Essa carga vai ser transferida. Por exemplo, você sabe que eu viajei muito. Você me conhece. Você sabe que eu fui embora, vivi longe, eu sempre vinha. E quando eu era mais jovem, eu andava muita estrada, acabava que corria muito de carro. Uhum. Eu paro de correr na estrada quando eu tenho minha filha. Meu marido é desse também. Porque, tipo assim, eu vinha de Goiás pra cá e eu falei assim, hoje eu vou jantar em casa. Uhum. Cara, são 1.080 quilômetros, são 15 horas, eu fazia 12 horas. Eita. Vinha sem parar, né, aquela loucura toda, não sei o que. Chegava aqui só pra jantar na casa dos meus pais. Quando a Beatriz nasce, eu falei assim, não. Eu saía de lá 5 horas da tarde, vou almoçar lá amanhã. Aí eu viajava até 7 horas da noite, parava no hotel, dormia, levantava, tomava café, vinha. Produzir uma reflexão. Uma responsabilidade a mais, né? O meu maior receio era, eu bato esse carro, minha filha morre, e eu não vou lidar com isso. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou me culpar pro resto da vida. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Uma diabetes, uma colesterol, uma saúde debilitada tem muito a ver com o que eu vou construir. Então, isso tem que me pesar também. Desde o momento que você não tem essa informação, você não tá pecando. Você beleza, não conhece. mas a partir de hoje não dá pra você levar do mesmo jeito, né? Não dá. E eu fiquei muito chateado com uma informação que eu recebi. Você vai poder comprovar isso agora. Eu até recebi um médico aqui no episódio anterior, não sei se você viu. Não vi. Uns anteriores atrás. Ele perdeu... Você vai gostar. O cara perdeu... Quantos quilos, Cláudio? 80 quilos. Muita coisa, né? Não. Com reeducação alimentar. Cara, ele não tomou remédio. Viu? Ele não fez bariátrica. O cara treina, 5 horas da manhã tá na academia, corre. Todo dia corre, a alimentação mudou, os hábitos alimentares. Você tem que... loucura. E aí eu fiquei sabendo, assim, minha mulher, ela é personal. Eu sou sempre gordinho. Eu sempre vivi nessa engorda, emagrece. Engorda e emagrece, entendeu? Fiz um trabalho com uma nutricionista em Goiás, antes da pandemia, que eu perdi 17 quilos. Depois eu ganhei. Eu fiquei, cara, você tem que ver, eu usava meus blazers assim, que lindo, eu adorava. Aí engordei. Aí eu descobri agora, recentemente, tudo isso que você tá falando aqui tem a ver com isso. As células não esquecem. Não, elas já era, fi. Você ficou gordo, aí ela sempre vai querer voltar para aquele estado. Você sabe que eu fiquei bravo com isso? Eu vou ter que lidar com esse desejo eterno de lutar contra a comida? De querer ver uma comida e querer comer e ter que ficar brigando com essa sensação. Isso pra mim foi doído. Isso pra mim foi um desânimo, foi doído, cara. Né? Foi doído, porque, tipo assim, igual ele falou, não existe Foi gordo ou obeso que ele usou? Deve ter sido obeso. Obeso. Ele falou assim, eu tô magro, mas eu sou gordo. Exatamente. Eu não deixei de ser gordo. Eu sou gordo e se eu não cuidar, eu fico obeso de novo. Foi isso que ele falou. E aí, uma questão de escolha, né? Não, vamos parar. De aprender a lidar ou você desiste... com a saúde, com o alimento, na verdade. Criar uma nova relação com o alimento. Ele falou de reset mental. Aí tocou na minha profissão. E se para você mudar por fora, você tem que mudar por dentro. Exatamente. Aí sim você tem que ver. Porque muitas vezes eu como com as emoções. Isso é um problema. Eu, por exemplo, estou muito ansioso, né? Tô preocupado. Só que eu como mais quando eu tô realizado. Pensa na loucura. Quando eu tô ansioso... Eu também sou assim. Eu não como. Mas se eu conseguir, cara, vamos passar ali e comprar uma picanha. Aí tem que comemorar comendo, né? Alguma coisa. Entendeu? Assim, porque na minha família tem disso, cara. Minha família
ela celebra tudo, né? São Cultural. cristãos, né? Não bebe. Crente então, come, né? Então come. Assim, procura dia das mães churrasco, dia dos pais churrasco, aniversário não sei o quê. É. Sempre comida. Mas aí eu acho que Então, é estabelecer uma relação nova, sabe? Assim, Scarlett Com o também, alimento. eu acho que com a mulher que eu casei agora, eu ganhei nada, uns 15 anos de vida a mais. Que bom. Eu falo porque ela... Hoje eu como de tudo, não poderia. Uhum. Se eu não tivesse a rotina que eu tenho, não poderia, porque o que controla a minha saúde é a prática física que eu faço. Ótimo. Mas ela não... Por exemplo, hambúrguer, pizza... A gente come hambúrguer uma vez no mês, olha lá. E aí eu peço sempre um artesanal, que a carne é menos... Não tem aquele monte de coisa que tem e tal. Sim. Ela controla muito bem isso. Que bom. Entendeu? Então você tá tudo controladinho. Mas você trouxe um baita conteúdo, né? O que você tá trazendo. Eu não esperava. Eu não esperava Muita mesmo. informação, né? Cara, não, é porque eu acho que muita gente não conhece isso, né? Muita gente ainda não sabe. E assim, das minhas missões é propagar essa mensagem aí, sabe? Se eu conseguir impactar algumas vidas, eu já acho Você que já virou vou... Neurótica? Não. Tá, Não, então não sou neurótica. eu já fiquei legal. Sou muito tranquila, quem me conhece sabe. Eu né? quero que o... Como é que é o nome do seu marido? Cristiano. Cristiano, depois você me conta isso. Porque é ele que vai dizer. Eu sou chocolatra, né? Você come? Amo chocolate. Mas eu como chocolate 85%. Não, velho. mas hoje eu não compro. Fico comprando chocolate. Quando eu quero um chocolate, eu compro. Ah, vamos tomar café. Tô com uma TPMzinha Pela assim, primeira vez, eu não vou perguntar se é com açúcar ou sem açúcar. sem açúcar. Eu pergunto pro pessoal, com açúcar, com açúcar. Ah, gente, vai estragar o Vamos café. largar esse açúcar de lado. E lá Eu em casa- consegui, até o adoçante eu tirei. É, E, por exemplo, eu tomo café expresso, sem bem açúcar. forte, né? Sem açúcar. Uhum. Suco de laranja, sem açúcar. Não, isso aí também confesso que o café é um pouco mais desafiador pra mim. Mas, É mesmo? Anda comigo que você vai aprender. mas meu esposo toma Vou te sempre. dar o segredo. O café sem açúcar necessariamente precisa ser um grão bom. Bom, né? Então, sempre procura comprar um grão torra média. Uhum. Porque se você for lá no pé do café, pegar o fruto e colocar na boca, ele é doce. Uhum. Ele é docinho. Você já fez isso? Não. O café é docinho. Aí o que eles Cheiro. fazem? Eles Adoro esse pegam o nosso melhor grão Uhum. e mandam pro exterior. Exatamente. O Aqui fica pior só- ficou, não é? Aí ele torra ele muito É. pra camuflar a má qualidade do grão. Aí se você não botar açúcar, você não aguenta. Amarga demais. É. Então eu sempre compro, por exemplo, no preço que tá o café tá difícil. Mas eu sempre procuro tomar um café. Esse negócio de gourmet, Dá um isso aí é ouro, furada. né? Não Dá é um isso. ouro. Não é isso não. Café gourmet, isso aí, não é isso. Uhum. É o grão torra média, que é uma qualidade. Você pode pôr pó, que ele vai ficar clarinho. Acho que a canelinha também dá um sabor. Eu tomo com canela, eu É. tomo com óleo de coco. Sim. Eu tomo com óleo de coco, com canela. Porque aí, como eu diminuí muito carboidrato, eu tenho que ter outras Sim, fontes de tem que ter energia, outras senão... fontes, é. Então, depois aqui no final, nós vamos montar um plano alimentar. Isso! Aí já, Gente, você já- ó, meta, menos 8 quilos que eu tô precisando, os Aí, últimos ó. 8 que eu não consigo. Eu perdi quase 14 quilos de novo, desde que eu tô com a Scarlett. Uhum, que bom. E vem mantendo. Uhum. Oscilei o último mês, eu fiquei sem treinar, não fiquei bem. Aí engordei 2 quilos, que eu encaro como uma retenção mesmo de, né? Parei de beber, tô noutra fase bom, da que vida, bom. né? Isso aí dá um outro podcast. Dá um outro podcast. Mas eu não consigo baixar. Eu acho que porque eu vou pecando ali um ovo com um pouquinho de manteiga. A manteiga eu descobri agora que uma colherzinha de manteiga, caloria pra caramba. Muita caloria. Então, uns Não, mas ajustes. eu acredito muito no equilíbrio, sabe? Eu não sou uma nutricionista muito terrorista, Você não põe a gente não. pra passar fome, não? Não. Todo Gente, mundo que tá olha, comigo sabe que não é assim. Então aproveita que você não bota a gente pra matar fome. Dá o seu Instagram, Isso, vou dar agora. porque pra galera te seguir. Você que quer ser mãe, você que quer ser pai, faça a coisa certa. Sim. Não precisa fazer errado mais, não. Hoje a gente tem muita ciência, muito estudo, tá tudo compilado, alguém tá pagando preço. Aproveita aqui. Eu tô fazendo esse jabá que eu vou pedir uma comissão depois. É lógico que É eu lógico. vou pedir. Eu vou querer só que você faz pra mim. A Scarlett faz isso, sabe? Mas a Scarlett, ela é educadora física, não nutrição. Não é nutri. Entendeu? Mas ela tem muita noção boa, então ela controla a minha alimentação. Mas eu quero fazer Mas dieta Direitinho, é de
como fala? Não, hoje nem a gente não chama lá em casa de dieta. Porque Eu falo assim, o plano alimentar, ele é do nutricionista. não, é exclusivo. É exclusivo do Ela não nutricionista. faz plano nutricional Isso. alimentar pra mim. Ela faz a comida pra gente E comer. te orienta, né? Não, ela faz a comida pra gente comer. Então, tem arroz. Hoje eu comi arroz, feijão, comi proteína, comi tudo. Então, ela não faz o papel do nutricionista, ela separa bem. Mas não existe gordura, carboidrato à vontade. Não. Só que mesmo assim, ainda eu queria fazer tudo. Como eu te falei, eu passei dos 40. Então, eu sinto que eu preciso fazer magnésio. Eu tenho que repor outras coisas. Exatamente. Eu ando muito cansado, muito assim. Principalmente se for ter filho, né? Daqui pra frente, não sei. Filho é um. Como é que vai ficar aí essa história? Então, a gente fala no próximo episódio. Né? Mas é uma vontade, sim, claro que é uma vontade, né? Ter filhos, né? Eu quero ter filho com ela, claro. Exatamente, foi o que eu imaginei. Então, não. precisamos cuidar, né? Pode falar o Instagram? Claro, por favor. Tá, pode olhar pra lá. Olha aqui nessa câmera. Gente, erica.amorim04. Erica com K, tá? Me segue lá, vocês vão ficar por dentro de tudo. Olha aí. E ela tá falando que não é profissional não, tá, gente? Eu tava olhando aqui, tá lindo o Instagram dela. Cheio de conteúdo. Ela grava vídeos, ela é toda. Tem conteúdo de valor tento, lá. né, gente? Não, tem que tentar não. Tem que fazer mesmo. É isso aí. Você não tá tentando, não. Você tá fazendo bem feito. E parabéns por isso. Obrigada. Eu só queria deixar um... Não, calma, você tá querendo ir embora? Não, Pera, porque não. eu vou lembrando das coisas, eu preciso falar, que senão daqui a pouco eu Então esqueço. fala, deixa. Sobre a questão da programação metabólica, Eu né? ia te A falar. pessoa vai falar assim comigo, Nutri, mas eu engravidei no susto. E aí, como é que eu faço com essa informação toda que você me deu? Eu não fiz um acompanhamento pré-concepção. Se lascou agora, Né? vai vir não, com problema. tem jeito, né? Tem jeito, calma. A gente consegue fazer essa programação, né? Usando aí os artifícios que a gente tem da nutrição, né? De suplementação, tá? De toda a orientação que a gente dá no consultório. Então, esse acompanhamento que a gente chama de pré-natal nutricional, ele é necessário, né? Infelizmente, ainda tem muita gente que pensa assim, mas eu tô indo na melhor ginecologista obstetra, né? Não preciso ir no nutricionista. Isso é um grande erro, né? Porque não é da alçada dela fazer aquilo que eu faço. E é uma conversa que tem que andar alinhada, assim, o Nutri junto com o pediatra e o Nutri junto com o obstetra. E o psicólogo você pode colocar aí também. Eu Isso, preciso o também. psicólogo. Os meninos lá em casa tomam Todd também, tá? Aí, tá vendo? Vamos mudar Não, esse Todd não pode, não. Vamos mudar, vamos passar o mais rico. Ai, gente. E, são Cacau, muitas, 100%. isso. São muitas mudanças que a gente precisa de realmente um profissional para estar ali Essa ajudando, programação né? metabólica que você está dizendo aí, que você fez questão de ressaltar, ela ajuda a prevenir a obesidade e diabetes na criança? Com certeza, a gente falou que só dos transtornos mentais, mas existe também muita associação com os tipos de câncer. Então me de fala uma obesidade. coisa. Na minha época infantil, meu pai tinha um tal de dar biotônico fontora, era Estimulante de apetite, moção. né? Emoção Scott. Todo mundo que tomou aquela merda lá, tá todo mundo Radical. gordo. Tá todo mundo gordo. Aquilo fez Não, efeito eu também tardio. tomei. Aquilo fez efeito tardio, tá? A gente brinca com isso até hoje, né? Não, aquilo foi fazer efeito agora. Existem outros que eu acho que eu não posso citar a marca aqui, né? Que são estimulantes de apetite, que ainda tem alguns profissionais que prescrevem. Você sabe por quê? É A o maior cultura, assim, toda vez que eu trazia meus filhos aqui, minha mãe falava assim, menino tá muito magro. Aham. Menino magro é menino doente. A ideia que tinha do passado era Exatamente. isso, né? Exatamente. E até hoje, tá? Hoje a criança que mostra um pouquinho, né, a ossada aí da costela, ela é tida hoje como uma criança que tá fora da curva. Porque hoje a gente tem mais crianças obesas do que crianças eutróficas, que a gente fala com peso normal, né? E quando você joga ali na curva, eu recebo mães em consultório falando, nossa, eu tô preocupado com o fulano tá emagrecendo, a gente vai fazer todo o histórico na amnésia ali. Você vê que não tem nada disso. É uma questão que a sociedade está colocando E outra pra coisa, às vezes a criança está em desenvolvimento, Exatamente. aí ela vai espichar, ela Isso. vai pôr energia em outros Isso. lugares. Depende muito da fase Né? que ela tá passando, né? Porque falar a palavra criança é muito grande, né? Criança tem várias fases de desenvolvimento. A gente tem que entender o período que ela tá Até passando. 16 ali, né? Exatamente. É. Então, dentro dessa programação que eu queria falar também, que a gente pode fazer, tem benefício. O acompanhamento na gestação, a amamentação, tá? Ela faz diferença nas gerações. Quem consegue amamentar, tá? Assim, vai fazer uma diferença enorme. E também na introdução alimentar, tá? Aquela introdução alimentar tradicional que a gente chama, eu sempre investigo isso, né? Aquela que misturava, cozinhava todos os legumes juntos, batia com feijão ainda. Fazia a papinha. E aquela papinha que você não consegue nem ver o que tem, nem que cor que tem ali. Aquilo a gente não orienta isso mais, né? E o pior do que isso, sabe o que é?
a papinha que você compra no mercado. Exatamente. A industrializada. A industrializada. Você vai lá, aquele potinho. Então, assim, isso é muito sério. Hoje em dia, mas a era do BLW, né? Que a criança come sozinha com a mão, faz aquela bagunça. Isso é muito importante, porque ela está explorando o sensorial, né? Imagina você sentado nessa cadeira aí e alguém te dando aquela papinha toda misturada sem você conseguir tocar ao menos na colher. Né? Eu falo sempre isso com as mães, gente, vamos nos colocar no lugar dos bebês? Por quê? Se você nem que você faça uma papinha que não deixa tudo ali junto, separadinho. Não, é impossível. A papinha, ela é prática para a mãe, não para a criança. Exatamente, mas tem que ter esse tempo. Eu falo, olha, nem que não seja você, se você não quiser ver a bagunça, coloca uma roupinha velha na criança que vai manchar. Aquela cadeira que a criança senta, que tem os lugarzinhos de pôr, que ela pega, aquilo é legal, né? É legal, uma cadeira boa, tá? Eu oriento até isso, a cadeira, o assento, tem que ter cinto pra criança não cair de lá. Sim. O pezinho ideal que não fique balançando. Imagina que ela tem um lugarzinho, o suporte. Com seu pezinho, você vai ficar inseguro, não vai? Então, nada disso a mãe descobre sozinha. Né? Então, ela precisa da ajuda profissional. E essa introdução alimentar de forma correta, ela vai fazer diferença. O seu atendimento é plano? Não, atendo só particular. Não. E a mãe, você pega ela na gestação e leva até os primeiros anos de vida da... Isso. Eu atendo de 0 a 14 anos, mais ou menos por aí. Né? Tem alguns que passam um pouquinho, já estava comigo. Com 45, mas... então, eu pulei fora. Se for um casal tentante, a gente pega também. Né? Mas isso é importante demais, sabe? Porque a gente vai prevenir uma introdução alimentar bem feita, ela vai prevenir tanto desordens nutricionais, deficiências, quanto a seletividade alimentar, que é, assim, o terror das mães, né, atualmente. E que eu lido com isso Você tem todo autistas? dia. Tenho também. Porque tá muito atrelado, né? Aí o desafio é maior, né? Porque a seletividade alimentar no autismo é loucura, né? Exatamente. E como é que você vai compensar nutricionalmente uma criança que só come X ou Y? Que ela precisa de... Exatamente. Tudo. E aí, assim, eu tô bem resumido, não é? Resumindo para você, mas a seletividade, ela não é só... Não precisa correr, não. Só uma o que a gente não conseguir, a gente volta e faz mais, não tem problema. Eu acho que assim, a própria galera vai querer, porque tem muito conteúdo mesmo. Tem a gente coisa. Compilar tudo isso em um episódio, a gente tinha que fazer uma série de 4 episódios, até a própria seletividade, ela é evitada lá na pré-concepção. Mas ela é evitada lá até no na autismo? gestação. Exatamente. Claro que existe o que eu falei, aquela parcela genética, que a gente não tá tirando vai depender também. do suporte, né? Do grau de suporte da criança. Isso. Mas ali o suporte 1, por exemplo, que é o que a gente lida com mais regularidade. Isso. Um tratamento antecipado. É porque a pessoa não sabe nem que vai ter um autista, né? Que ela nem vai vir. Exatamente. O ideal é trabalhar desde a prevenção, né? Isso. Hoje eu tenho casais que estão comigo, que são tentantes, né? Que têm filhos autistas e querem mais filhos. Porque é direito do casal, né? Sim, claro. E não tem garantias que ele vai vir outro autista. Não tem, mas não o que a gente está fazendo? A gente está usando de todas as armas que a epigenética nos dá para a gente programar esse bebê. A gente falou da epigenética? Eu acho que a gente só citou, né? Acho que a gente falou um pouco. Falou um pouquinho, né? E o que a gente vai falar? Eu falei, olha, eu não, quem dera, né? Eu não tenho garantia de nada, de como virar o bebê, mas a gente vai fazer de tudo que a gente puder, que a ciência nos traz, para a gente conseguir que essa criança venha de forma... Da melhor forma possível. Da melhor forma possível, tá? Reduzir o número de danos, digamos assim, né? Porque aí tem fator da idade, do pai, da mãe. Olha, eu descobri que, no caso do autismo, o homem tem mais influência. Exatamente. E o número de casos de criança autista é maior no homem. No homem. No bebê menino. O gene... do esperma, acho que é esperma, né? Não é no esperma, não, é na própria idade. Exato, isso. A idade também paterna, ela influencia muito. E a gente vive uma sociedade tão machista, né? Por exemplo, você não me dá filho homens. Aí o imbecil que define. O X e Y sai do homem, não da mulher. A mulher não é o feminino que faz a seleção dos sexos da criança. Não. Tá na genética masculina, né? É o genes. Isso, são os genes do homem. Do homem. Isso. Aí, durante a história, você viu o cara... Essa mulher não me deu um... Porque na verdade é o seguinte, o espermatozoide masculino, ele é mais ágil, ele é mais rápido.
Então, tem alguns estudos, mas não é nada comprovado cientificamente, tá, gente? Sim, Pelo amor tudo é de muito Deus. recente, a gente tá falando isso. A gente não descobriu a roda ainda, tá? Nesse aspecto, exatamente, não. É. Que o espermatozoide masculino, quando você quiser ter um bebê, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? É mais no dia dele, no dia mais fértil da mulher, do ciclo. Quando ela sabe o ciclo direitinho, A chance aumenta. a chance aumenta do menino, porque ele é rápido. Ele vai lá, mas ele mesmo que ele é rápido, ele morre rápido. A mulher não, como diz, a gente costuma brincar assim, né, nas aulas, a mulher fica passeando pelas trompas, fica olhando as lojas, sabe, uns sapatos. Chegou, Umas cadê? bolsas. Entra. Isso. O espermatozoide feminino fica ali. E aí, quando vem o óvulo, né? Ou seja, alguns dias antes do dia D, provavelmente que vem uma menina, tá? Tem alguma relação com isso aí. Mas não é nada comprovado cientificamente, tá? É novo pra mim. É. Novo. Tem algumas amigas que eu já ensinei. Já? Já. E deu certo. A gente não consegue... Hoje, in vidro, você consegue escolher, né? Exatamente. Mas eu acho que é antiético, não é? Não pode fazer essa escolha, não pode? Assim, na verdade... Constitucionalmente, no Brasil, acho que não. Você tem que manipular e põe. O que for... assim, pra te falar exatamente esses termos, eu não sei. Eu também não sei. É porque não. eu tenho quase 4 anos que eu tô fora lá. Eu participava muito lá da jornada, tudo. Eu não sei como estão as leis nisso, né? Sim. Até tem a barriga solidária, tem uns negócios aí, muita coisa que vem avançando e eu não sei. Você falou de sinópicos, né? Dos... Xenobióticos. Cada palavra que vocês arrumam, gente. Isso. São as palavras bonitas, né? Nossa Deus. E existem... Posso falar mais uma coisa que eu lembrei? Você deve. Nossa, toda também... delicadinha, eu posso. Mete a mão na mesa, aproveita. É o seguinte, existem também, para aquelas mães que não fazem acompanhamento, né, nutricional na gestação, vão ali no ginecologista, não estou, pelo amor de Deus, gente, não me interpretem mal, eu não estou falando mal dos planos de saúde, mas às vezes a mãe vai ali só no ginecologista que tá ali, você não sabe qual que é a causa dele, você não sabe em que ele acredita, e ele tá ali, te fez uma consulta básica e te passa um polivitamínico industrializado, que hoje tem vários no mercado. E a mãe tá ali, ela não sabe, e ele tem ácido fólico, que falam muito do ácido fólico, mas a mãe não sabe se ela tem um polimorfismo genético, né, uma deficiência da enzima, e aí ela não toma a fórmula ativa do ácido fólico, que é o metilfolato. E aí ela vai nascer, como ela vai tomar ácido fólico, ele não vai absorver. Tá? E isso está relacionado diretamente com as causas de autismo. Uma das causas. Você tá indo? Tá, pode ir. E aí é isso. É uma das coisas que a gente trabalha. Ah, Érica, mas aí você vai o quê? Vai fazer um teste genético? Não, muitas vezes a gente não faz. A não ser que o obstetra ele peça, né? Mas são exames mais caros. E aí os convênios também não dão essa abertura, né? Esse apoio todo. Mas o que eu faço na minha conduta? Eu já passo o metilfolato. Não vou esperar para saber se a mãe tem um polimorfismo ou não. Porque mal não vai fazer. Não vai fazer bem, vai absorver. Né? Então, ali eu já atuo nessa prevenção de algum defeito. E isso também é uma programação metabólica, né? Programar para o bem, né? Sim. Então, é por isso que eu falo, o acompanhamento nutricional, ele é essencial, né? Enganar a gestante que tá pensando, mas eu já vou na fulana, igual eu já cansei de ouvir, sabe? E a fulana... Mas a culpa disso também tem um lance do generalista. E a gente tem uma cultura abaixo de Deus, o médico é o semideus. Exatamente. Então, assim, eu falo isso que eu sofro isso, tá? Eu não quero combater, igual você tá fazendo questão de frisar. O ginecologista obstetra, ele é importantíssimo no processo. Muito. Entendeu? Ele é essencial. É essencial. Não existe gestação sem o obstetra. Senão teve muita gente morta aí, como no passado com as parteiras lá na hora de sair, dando um monte de B.O. Não, a gente avançou. Mas a gente precisa respeitar a multiplicidade de ciência e estudos específicos. Você se tornou especialista em nutrição alimentar. Porque as pessoas acham que nutricionista é para emagrecer. De nutricionista, eu sou magrinho. Não é assim? Isso aí. Só que você tá todo lascado. Eu conheço magro que tem diabetes, eu conheço magro que tem colesterol alto, que tem triglicérides, que tá todo lascado, porque nutricionalmente ele come mal. E não tá vendo como é que E não tá vendo como tá por dentro. Então, quem acha que precisa de nutricionista é só gordo.
E não é por aí, né? Todo mundo precisa. Todo mundo. Aí você tá me abrindo mais o leque ainda, que quando eu quero ser mãe eu preciso mais ainda. Isso. É loucura, não tinha pensado nisso, confesso. Quando eu falo que eu sofro disso, porque aqui no Vale do Aço, o poste mija no cachorro. É sério. Por exemplo, a pessoa, ela tá emocionalmente com alguma dificuldade. Ela não procura o psicólogo. Ela vai no médico. Ela vai no médico. Ela vai no psiquiatra. E o psiquiatra, o manejo clínico da psiquiatria é da onde? Qual que é a origem da psiquiatria? Medicina. Medicina se cura os outros através da... medicação. Naturalmente, ele vai fazer o quê? Vai te dar remédio. Então, às vezes, eu tô com um problema do tamanho de uma formiguinha. Só que eu tô tratando ele com doses de elefante. Aí, quando a pessoa precisar dar dose para elefante, ela vai tomar o quê? Exatamente. Então, às vezes, ela precisa de uma análise, de uma terapia, do viés da fala, de aprender a lidar. Eu costumo dizer que a terapia, ela não elimina a dor, mas ela te ajuda a passar por ela. Isso. Ela não tem... Aí a psiquiatria é melhor. Porque ela não vai eliminar o problema. Sim. Mas ela vai anestesiar. Exatamente. Então, fica ali. Né? Fica ali. Mas fica ali assim. É igual eu brinco com meus idosos lá, que eu falo assim, eu tô tomando citalopram. Não, citalopram é ótimo. Aí a pessoa toma citalopram de manhã, uma quetiapina à noite. Não tô dando prescrição pra ninguém. Uhum. Isso é os médicos que passam. Aí é um pra ficar de dia e um pra dormir. Isso. Né? Aí se você tiver uma crise, toma esse aqui, que é o Rivotril sublingual. Tá perfeito. Só que tira a medicação. E aí mora o problema aí. Tá tudo lá. Tá tudo lá. E é o que você tá falando da alimentação, né? Então, assim, por que não valorizar as profissões? Exatamente. Por que não respeitar? Eu tenho casos que eu pego o meu paciente e falo, olha, eu acho que você tá precisando de um suporte. Para você dar conta do seu processo. Vamos buscar um profissional para ajudar? Uhum. Aí eu encaminho para... Nesse caso. Que ele não tá dando conta no processo. Uhum. Beleza, normal. Mas eu pego paciente que já chega lá assim... Já tá dopado. Ele chega lá sem emoção. Como é que eu vou trabalhar se eu não sei o que ele tá sentindo? Exatamente. E eu falo que a psicologia é essencial para todo mundo. A terapia... Cara, todo mundo deveria fazer. Eu faço. Você tá fazendo? Tô fazendo. Tá fazendo? Tô fazendo. Faço online. Não, online hoje, 95% dos meus pacientes são online. Pois é. E assim, não dá pra ficar sem. Seu marido tá fazendo? Tá precisando de voltar. Vou dizer a ele que ele corre risco. Pois é, tá precisando de voltar. Os dois têm que fazer, porque não que vai acontecer algo pior. Não, mas vai facilitar pros dois, porque um vai crescer. E o outro vai ficar pra trás, então tem que ir junto. Mas ele vai voltar. Entendeu? Uhum. Anota meu Instagram aí. Você não vai já comigo, não. Merchan, a gente é amigo, não vai rolar. Merchan, já. Não vai rolar, não. Tem que ser outro. A Pri não quer me atender, né? Então. Amiga, não pode, cara. Você não... Vive falando com ela. O processo não anda. Ela sabe o que ela tá sendo com você? Profissional. Eu sei. Tá sendo ética, que ela é muito ética. Ela é muito ética. É só isso. Ela é fantástica. Eu sou apaixonado pela Pri. Isso. Quem não é, né? Excelente profissional. Gente, vocês estão precisando de psicóloga aí. Priscila. Isso aí. Tá? Minha prima. Minha amiga, gente. Priscila tem mais de 20 anos formada. Tem mais. Eu Priscila tenho tem uma história 18, bonita. Tem mais de 20 anos. Priscila. Muito formada. Difícil é você achar vaga. Tá mesmo. Mas, difícil. Mas Pri, a gente tá precisando marcar um café. Agora você vai fazer aqui no divã um café com a Priscila, tá certo. Ela precisou vir aqui, Priscila. Para poder mandar um recado. Para mandar um recado pra você. É uma vergonha nessa cara. São amigas de infância, gente. Isso, entendeu? E olha, a gente mora numa cidade de 1 milhão de habitantes. Acabou comigo agora. Você não tem meu WhatsApp? Fala assim. Ai, gente. Eu fico até lisonjeado, porque via divã esse encontro sendo marcado. Isso. Mas a gente vive falando que vai fazer e acaba... Tá, você, a agenda também deve estar bem... Tá, graças a Deus, hoje eu tenho uma agenda tranquila, assim. Eu trabalhei pra isso, né? Já tive uma agenda bem cheia. Quando eu tava nos convênios, né? E eu fiz uma escolha, 1 ano e meio, graças a Deus, de ficar só no particular. Então, eu faço a minha agenda. Eu não vou todos os dias no consultório, né? É bem tranquilo. Eu também tô assim. Eu vou todo dia no consultório. Você vai todo dia? Pois é, porque... Mas eu amo clinicar, cara. Deixa eu te falar. Na faculdade, eu tive várias possibilidades.
de ir para o campo organizacional, que todo mundo faz esse percurso. Como você falou, fui para o público, fui para restaurante, fui para nanã. E na psicologia você vai para onde é melhor, né? Onde tem abertura. Só que desde a faculdade a clínica me seduziu. Eu amo a clínica. Eu tenho assim, eu adoro atender. Eu adoro o paciente, entendeu? É algo que eu gosto de fazer. Então eu acredito que eu vou morrer fazendo isso. Eu também. Entendeu? E um dia eu conversando, você me fez lembrar de uma situação. Eu conversando com uma colega que formou comigo, uma nutri. Ela morava em Patinga, mas ela foi para o Espírito Santo também. E aí ela falou assim, Érica, que eu sou a louca dos estudos, meu marido não aguenta mais tanto curso. Aí ela falou assim, você precisa estudar mais não, Érica, você tem tudo que você precisa. Você precisa voltar para aquilo que você gostava na faculdade. Eu falei, é isso mesmo. E ela me deu um start, assim, sabe? Que é a clínica. Eu amo estudar. É gostoso você saber que você vai provocar Você não, né? Eu, no meu caso, eu sei que eu não sou nada. O paciente vem, é ele mesmo que constrói isso. Mas você sabe que, de certa forma, tem um pouco do processo ali na vida das pessoas. Eu trabalho muito com casal. Você vê, assim, famílias que poderiam estar dissolvendo, sendo destruídas. E às vezes, sabe, por um detalhe tão pequeno. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Sobre o que é o amor. É um tema tão dito, né? Mas o que é o amor, né? A gente vive uma sociedade da época da exposição, Instagram é a coisa maravilhosa, os casamentos perfeitos, as relações tudo maravilhosas, lindo, né? Tudo lindo. Eu costumo dizer que o amor ele só acontece quando a decepção aparece. Você precisa se decepcionar para você amar. Se você ainda não se decepcionou com seu marido, ainda é fantasia. Ainda é o cara perfeito, o príncipe encantado que vem no cavalo. Ah, não, aí precisa começar a aparecer o cara que deixa a toalha em cima da cama, que entra com o pé sujo, com a casa limpa, né? Que ronca de noite. Porque aí você fala, aí depois da decepção, depois de não ser o príncipe encantado, nem a princesa, porque é os dois, né? Tem, né? Eu costumo receber muita gente assim, ele não é o homem que eu sonhei. Será que você é a mulher que ele sonhou? Tem os dois lados. Tem os dois lados. Mas mesmo depois disso, você fala que, não, eu vou ficar. Não era tudo que eu sonhei, mas é o que eu tenho, e eu amo isso, e eu vou ficar. Isso aí é o amor. Entendeu? É suportar o real da relação. Eu falo que hoje eu vivo... a gente não tá, como diz o outro, na propaganda de creme dental, mas a gente tem os nossos problemas, tem as nossas diferenças, porque somos personalidades completamente diferentes, mas hoje a gente vive a melhor época da nossa vida. Porque é o real. É o real. Não é a fantasia daquela menininha. Já superamos já passou, muita coisa. Exato. Então, pensando no real, né, tem aquele momento que a gente tem aqui que é o objeto do divã. Eu tô curioso pra saber o que você trouxe, né? Então, eu trouxe o Senhor Abacaxi. E aí o povo vai falar assim, meu Deus, mas ela tá falando de gestação, de pré-concepção. Né? Esse aqui é uma pelucinha que eu comprei. Comprei 4, falei, mas eu vou levar só um. Os outros você tem 4 desses? 4, não mais desse, mas tem o Senhor Morango. Entendi. Tem a couve-flor e tem a Dona Cenoura. E é um das pelúcias que ficam no meu consultório ainda. Seu consultório fica onde? Fica no centro ali de Timóteo, de Acesita, né, que o povo fala. Em frente, no prédio de escadaria de inox, em frente ao supermercado Coelho Diniz. Aquele prédio, sabe? Aquela bonita, aquela ali? Olha, ali. Gente, não é caro não, tá? Só é bonito lá mesmo. Isso, desconstrói. Porque a cultura que lá é caro. O Senhor Abacaxi, ele me acompanhou durante esses 5 anos, né? Foi uma das primeiras pelúcias que eu comprei. E as crianças se divertiram com ela. Eu atendi muita criança. Né? É um processo, assim, que me amadureceu, que me trouxe muitos contatos, que me fez ajudar muitas famílias, digamos assim, né? Porque entender a dor dessas mães foi importante para mim. Colocar no lugar delas. Eu vivi isso na minha casa com os meus filhos. A seletividade alimentar. Seus filhos tiveram essa dificuldade? Também. Né? E ainda tem, né? Criança, acho que nunca passa. A gente tem que... acho que todas as crianças passam por isso, né? Ir alinhando, sabe? E as expectativas, entendendo as fases da criança.
E não reforçar esse comportamento, que muitas vezes é comportamental. Muitas, não tô falando que são todas, tá? Existe a questão sensorial também, inabilidade, motora, né? Enfim. Aí entra os terapeutas, Exatamente, entra os psicólogos, os outros, a entra fono, todo mundo, a TO, que vem são todo essenciais, mundo o junto. psicólogo Exato. também, né? A musicoterapia. Então, o Senhor Abacaxi vai ficar aqui para... acredito muito nesses portais, nos ciclos, né? E eu falei aqui no começo, eu escolhi esse tema baseado nisso, né? Atendo crianças. Não vou desistir das crianças. Amém. Né? Sempre vou estar buscando a melhorar a qualidade de vida das crianças, transformar, né? E falando disso, eu sei que eu vou conseguir, porque eu atendendo uma pessoa, eu conseguindo fazer com que ela entenda o que eu tô falando e ela conseguir levar isso para a vida dela, eu sei que eu vou impactar gerações, né? E esse é o legado que eu quero deixar, sabe? Quando eu não estiver mais aqui, Eita. eu quero que lembre de me ensinar. A Érica foi aquela Nutri, sabe? Aquela lá de Timóteo, daquela cidade pequena, que ela falava isso comigo, sabe? Então, é sobre isso que eu quero. E por que eu trouxe uma pelúcia? Eu pensei muito, meu Deus, o que eu vou levar? Até te perguntei, né? Uhum. Fiquei muito confusa. Porque eu estou deixando de atender terapia alimentar. E por uma decisão, né? A gente tem que escolher, fazer escolhas. Uhum. E ainda tenho crianças, né, comigo de terapia, mas eu não vou deixar de atender crianças, né? Eu vou trabalhar de uma outra forma, construir de uma outra maneira. Mas aquela terapia das crianças seletivas, que eu ficava ali toda semana, né? Te entendo. Eu não vou mais fazer, né? Porque eu preciso nichar, eu preciso continuar no meu propósito. E hoje eu entendo que, né, eu não vou sair dessa área, mas eu vou focar mais na questão da preconcepção, da fertilidade e da gestação, né? E as crianças que chegarem eu vou atender, né? Jamais vou fechar portas para criança, né? Sou especialista nisso, tem vários cursos. Mas, como eu sou muito procurada por terapia alimentar, eu falei, eu vou escolher falar lá. Você já vai dar um break aqui? Já vou, isso. Gente. Aí, eu escolhi o divã. A fila andou. Pra falar isso. Que honra. Né? Orei muito, falei muito com o Senhor. Então, geralmente, quando aparece, você vai encaminhar. Vou encaminhar. Você tem aí as suas colegas de confiança? Sim. Tenho, já conversei. Semana passada eu estava, fim de semana, num congresso, o maior congresso de nutrição materno-infantil aqui, da doutora André Frix, lá em São Paulo. E lá eu tive certeza que eu tô no caminho certo. Eu tive certeza que é isso mesmo. Que eu preciso fazer isso. Né? Por mim, em primeiro lugar, né? Que se eu não estiver bem, eu não vou estar bem para atender você vai pessoas. Trabalhar agora para as próximas gerações. Exatamente. Né? É isso que eu quero. Esse é o meu legal. desejo. E para as mães entenderem que eu não estou abandonando as crianças. Não é sobre isso. Eu vou continuar atendendo as crianças que chegarem com doenças crônicas, essa questão clínica, né, que eu tanto gosto, diabetes, colesterol alto. É muito comum, né? Obesidade. Eu vou atender, vou continuar atendendo. E a seletividade moderada. Aquela criança que tiver uma seletividade importante, eu vou encaminhar para uma pessoa que eu tenho, né, de confiança, um profissional que eu tenho de confiança. Então, era isso que eu queria falar. Não tô abandonando. Gente, ela continua lá no mesmo endereço. É só um novo começo. Eu entendi, é um ciclo novo, né? Isso. É um ciclo novo. Todo seu. Muito obrigado, abacaxizinho. Toda vez que a gente lembrar, que a gente vê aqui, isso. A gente vai lembrar dela, né? E dessa passagem dela aqui. Da primeira de muitas. Eu acho que a gente tem muito tema que a gente pode conversar. Exatamente. Né? A ideia do Divancast, quando eu me propus a fazer, era ter conversas. Eu poderia estar atrás de personalidades públicas, cantor, não sei mais o que. Sim. Não que não tenha, eu tive o Charles Dó aqui, não sei se você viu. Não. Ele é um intérprete do Renato Russo aqui da nossa cidade. O cara cantou aqui, tocou, tá aí pra trás. Legal. Se você curte Renato Russo como eu, você vai ficar tocado. Ele foi fantástico, tá? É porque Charles tem uma história. Não é só o intérprete. Então, eu gosto de contar histórias. E hoje eu contei a sua. Muito legal. Ai, que legal, não é? Que faz parte da minha também, então. Ficou mais gostoso de fazer ainda, tá? Eu acho que eu queria ter tido essa história há 20 e poucos anos atrás, né? Que aí eu poderia ter uma influência com os meus filhos.
Mas eu espero que eu possa ajudar meus filhos com os netos, Isso, vai né? conseguir. Que aí já Isso. a gente muda pra frente, pra trás não muda. Isso aí. O que passou. Passou. Agora é pra frente. Então eu acho que a gente que tá aqui hoje tem a possibilidade de fazer isso, né? Então eu agradeço demais, obrigado por você ter vindo. Eu sei que não podia acabar, mas a gente vai ter que acabar. Mas antes de acabar, eu queria que você olhasse aqui pra essa câmera e que você deixasse uma mensagem pra quem tá nos assistindo, tá? Talvez essa mensagem pode mudar futuros. Então, assim, fala pra nossa audiência, né? O que você deixa pra elas? Assim, além de tudo isso que foi dito, né? Mais uma mensagem eu queria que você deixasse. Além de tudo que foi dito, pessoal, eu queria que vocês refletissem, né, sobre a importância da nutrição. Como que a nutrição transforma, ela pode transformar as vidas, né? Seja em qual fase da vida que vocês estiverem. Seja aí tentando gestar, seja com o bebê no ventre, seja com uma criança de colo, seja uma criança, né, aí até os 16 anos. O que você vai fazer, aquilo que você vai colocar em casa, aquilo que a sua criança vai comer, o que você vai comer, isso vai impactar a sua geração e as próximas. Então, pensa sobre isso e procura um profissional de saúde que vai conseguir te ajudar. Nossa! De preferência a Érica, tá? Isso, e aí, de preferência. Ela já disse aqui o Instagram dela, você quer deixar novamente? erica.amorim04, é com K. Então, passa lá, segue ela, né? E se essa conversa te tocou, né? Se essa conversa atravessou você, não sai daqui sem se inscrever no canal, sem deixar o seu like e compartilhe com aquela mãe que possa estar tentando ou pensando em ter um filho, para sua prima, para sua tia. Tem alguém aí que vai querer ser mãe. Sempre tem. Se não é hoje, é amanhã. Então faça isso. Érica, obrigado. Obrigado pela presença. Espero que você volte mais vezes. E a mesa é sua, tá? Parabéns, obrigado. Obrigada. Espero que você tenha se divertido. Só chamar que a gente volta. Um abraço, galera. Até o próximo Divancast. Tchau, tchau.